Provavelmente você já fez a seguinte pergunta: por que que as pessoas boas sofrem? Por que que o sofrimento chega mesmo àquelas pessoas que só procuram fazer o bem a outras, só procuram dar o melhor de si? Por que Deus permite essas coisas? A gente está num momento difícil onde o sofrimento tem se propagado em nossa cidade, em nosso país, em todo o mundo. E nesse momento nós vemos tanto pessoas que nós sabemos que são pessoas justas, pessoas corretas, sofrendo, assim como também pessoas que nós sabemos que não são tão boas assim. Mas por que Deus permite que o mal chegue tanto a um quanto a outro? Por que que às vezes parece que Deus não protege os seus do mal? É uma pergunta muito difícil. Para tentar respondê-la, ou pelo menos para tentar pensar um pouco melhor sobre ela, nós temos o auxílio da palavra de Deus. E nós podemos olhar lá no livro de Lamentações, de Jeremias. Antes de ler o texto, só quero contar para você a história de Jeremias. Jeremias foi um profeta e ele pregou a palavra de Deus nos últimos dias de Jerusalém, nos últimos dias antes que o rei Nabucodonosor, rei da Babilônia, invadisse Jerusalém e destruísse a cidade. Foi um momento muito difícil, o ministério de Jeremias foi muito difícil, porque embora ele tenha passado anos e anos pregando a palavra de Deus, é, incitando o povo a se converter, a mudar seus caminhos, um povo que era muito idólatra, um povo que era muito perverso, o povo não deu ouvidos a Jeremias. Pelo contrário, Jeremias foi debochado, Jeremias apanhou, chegou a ser mesmo até preso num poço de lama por causa da pregação da palavra. E mesmo assim, se não pudesse piorar mais, a cidade ainda foi capturada por Nabucodonosor, o rei da Babilônia, e Jeremias ainda foi levado prisioneiro dos babilônios, e depois ainda houve uma reviravolta, mas enfim, a vida de Jeremias não foi fácil. Ela não teve o chamado final feliz, como a gente tanto espera, como a gente tanto deseja nas histórias difíceis. Pelo menos não nesse mundo. Mas nós temos o exemplo de Jeremias, lá em Lamentações, capítulo 3, que ele escreve o seguinte, logo depois que Jerusalém foi tomada. Ele fala, no versículo 1, eu sou o homem que viu a aflição trazida pela vara da sua ira, né, a ira de Deus. Ele, né, dizendo a Deus, ele me impeliu e me fez andar na escuridão, e não na luz. Sim, ele voltou a sua mão contra mim, vez após vez, o tempo todo. Fez que a minha pele e a minha carne envelhecessem e quebrou os meus ossos. Ele me sitiou e me cercou de amargura e de pesar. Fez-me habitar na escuridão como os que há muito morreram. Cercou-me de muros e não posso escapar. Atou-me a pesadas correntes. Mesmo quando eu grito por socorro, ele rejeita a minha oração. Veja como era grande a angústia de Jeremias, a ponto dele dizer que Deus rejeitava a oração dele. Deus não dava alívio ao sofrimento que ele tinha. Mas por quê? Por que Deus não aliviava? Jeremias era um homem correto, era um homem que obedecia a Deus. Mas é interessante que aqui, nesse capítulo 3, ele vai falando, continuando nas suas lamentações e se queixando diante de Deus de todo o sofrimento que ele estava tendo naquele momento. Mas aí, seguindo nesse capítulo, lá no versículo 20, ele diz assim, lembro-me bem disso tudo, e a minha alma desfalece dentro de mim. Todo aquele sofrimento fazia a alma de Jeremias como se desmaiasse, de dor, de tristeza dentro dele. Mas aí, mesmo Jeremias, no versículo 21, ele diz o seguinte, todavia, lembro-me também do que pode dar-me esperança. Graças ao amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. Renovam-se cada manhã, grande é a sua fidelidade. Digo a mim mesmo, a minha porção é o Senhor, portanto, nele porei a minha esperança. O Senhor é bom para com aqueles cuja esperança está nele, para com aqueles que o buscam. Bom é esperar tranquilo pela salvação do Senhor.
Vejam que exemplo de Jeremias, que coisa extraordinária. Um homem que ao mesmo tempo se queixa de todo o mal que estava vindo sobre ele, queixa com razão por todo o sofrimento que ele estava sentindo naquele momento. Chega a dizer em certo momento que Deus não ouvia mais a sua oração. Mas ao mesmo tempo ele diz que o Senhor é bom, que as misericórdias do Senhor se renovam a cada dia, que ele tinha esperança no Senhor, que a fé dele não tinha desfalecido, apesar de todo aquele sofrimento. Responder a pergunta de por que os bons sofrem não é fácil. Talvez não haja uma resposta certa, e só Deus sabe a verdadeira causa de cada uma dessas coisas. Mas nós podemos saber o seguinte, que mesmo em sofrimento ou em momentos de felicidade, nós temos que pôr a nossa esperança e nossos olhos no Senhor. Porque as alegrias desse mundo, elas são passageiras, elas vão passar. Da mesma forma, os sofrimentos desse mundo também são passageiros, eles também vão passar. Mas o Senhor e aqueles que estão com Ele serão para sempre, permanecerão para sempre. Os justos sofrem e os justos continuarão sofrendo, infelizmente. Mas nós temos que lembrar que o justo dos justos, Jesus Cristo, também sofreu. E ele sofreu para que eu e você, que cremos nele, não precisemos mais sofrer pela eternidade. Por isso, mantenha a sua esperança nele e a sua fé nele. Não deixe desfalecer, mas confie que ele te ama e ele está cuidando de você no dia bom e no dia mau. Que Deus te abençoe, rica e abundantemente. Em nome de Jesus. Amém.